Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Um prazer. Hoje estamos com Rodolfo, Cassiano e Edna Mota aqui para falar sobre o pai, que é tão importante para a constituição do filho, para a constituição do si mesmo. E aí, para abrir a nossa conversa aqui, eu separei um texto do Winnicott que está num livro dele que chama Conversando com os Pais. É sobre a construção da confiança, que é uma coisa extremamente importante. Nós vamos falar, né, dessa função paterna e também da parceria parental com a mãe, que é tão importante nesse momento da concepção do filho. E também pensando não só na constituição do pai, considerando a sua história, como também de quem recebe essa função paterna, que é o filho. E aí o Winnicott vai desenvolver uma ideia muito interessante que eu vou ler para vocês. A principal coisa sobre as crianças pequenas é que, embora acreditem em nós, sua fé pode ser facilmente destroçada. Por essa razão, somos cuidadosos em tratar aspectos essenciais de maneira confiável. As crianças absorvem o que está dentro de nós. Algumas pessoas ficam tão absorvidas na condução de suas próprias vidas e seus difíceis temperamentos que não podem fazer pela criança aquilo que elas precisam. E as crianças sabem quando seus cuidadores estão muito ocupados com suas próprias vidas. As crianças podem entender muitas coisas, desde que haja calor em seu lar, mesmo em dias frios, e ausência de súbitos ruídos imprescindíveis que machucam fisicamente e não podem ser atenuados ou satisfatoriamente explicados. As crianças precisam sentir seus pais vivos e mostrando seus sentimentos, até para suportar alguma tensão entre eles. Crianças não precisam de pais perfeitos. Precisam de pais humanos suficientemente bons, que tenham êxitos e fracassos. Pais suficientemente bons, que significa eu e você. Para sermos coerentes e assim previsíveis para nossos filhos, devemos ser nós mesmos. Se formos nós mesmos, os nossos filhos podem passar a conhecer-nos. Se estivermos representando um papel, seremos certamente descobertos quando nos surpreenderem sem as nossas máscaras. Eu achei esse texto muito interessante, dá para a gente pensar um tanto de coisas. E para começar, queria perguntar para você, Cassiano. Sim. Cassiano, ele fala do lugar de pai, né? E o que você consideraria, assim, para a gente pensar, o que é que constitui, né? A gente está falando da constituição do filho, mas o que constitui um pai? Quando um pai se torna pai? Quando que existe um pai ali? O que você acha? Eu falo bem de um lugar de pai mesmo, de um adolescente, eu falo de um lugar de clínico também, né? Da paternidade e da parentalidade. Inclusive, é relevante dizer, né? A gente sabe disso, que ser pai, na prática, não obrigatoriamente nos faz tão mais aptos assim como clínicos da parentalidade. A propósito do texto, acho relevante, me ocorreu uma lembrança, né? Acho que o próprio Winnicott tem uma máxima que talvez se refira ao que você acabou de ler, quando ele diz que para a criança é um prazer se esconder, mas é terrível não ser encontrada, é catastrófica, né? Que ela se mantenha distante da figura. É relevante mesmo, né, falar sobre a constituição do pai, uma vez que uma das máximas psicanalíticas, né, que foi passada para o senso comum, é aquela acepção frase, né, de que para o Freud tudo seria culpa da mãe, né? Assim, comumente se diz, né, a psicanálise é acusada de centralizar. E de fato, no primeiro tempo, sabemos que os cuidados maternos, né, a relevância dos cuidados maternos para a saúde mental, ou seja, a figura da mãe ela foi amplamente explorada. E só numa psicanálise pós-freudiana, né, mais contemporânea, é que a figura do pai vem sendo amplamente trabalhada. Acho que
é preciso, num primeiro tempo, distinguir o que chamamos de figura paterna de função paterna. A figura, ela se refere mais ao quem, né? A materialização de alguém que se coloca no lugar do exercício. A função paterna, ela se refere à qualidade dessa presença. É importante fazer essa distinção, uma vez que não obrigatoriamente um pai que está fisicamente presente, que constitui uma figura, de fato se coloca numa relação afetiva. Então, num primeiro tempo, a gente pode dizer que o pai se coloca como um suporte afetivo àquela relação dual que se estabelece entre a mãe e o seu bebê. Seja como um facilitador para o exercício dos cuidados e que, posteriormente, talvez a gente vá chegar aqui um pouco, né, nessa discussão também, a introdução de um terceiro na relação, né, que é favorável, que é propulsora ao desenvolvimento de uma autonomia, né, de autoconfiança. Sim, exatamente. E você, Rodolfo, o que você pensa acerca da constituição do pai? O que você traz, assim, do ponto de vista... pensando nas memórias, nas experiências desse indivíduo, né? E aí a gente vai falar também sem pensar em gênero, mas pensar em função. Para o exercício dessa função parental, né? Paterna, o que está na cena do exercício dessa função, da paternidade? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário de quem for assistir. Primeiro prazer estar com vocês aqui de novo. Meu amigo Cassiano Revelo. Meu prazer. Que bom. A gente sempre tenta um café, o nosso consultório é praticamente do lado e a gente não consegue. Hoje deu certo, né, Cassiano? Que ótimo. Isso de cara, assim, ouvindo até a fala do Cassiano, me fez pensar na música do Toquinho, O Filho Que Eu Quero Ter, né? E por que eu lembro dela? Bom, primeiro que essa música também me marcou na minha vida, né? Foi exatamente o momento ali de perda do meu pai. Eu me lembro, isso há quase 20 anos atrás, mas me lembro de ficar com essa música na cabeça ressoando. Muito tempo depois eu também fui pensar por quê, né? E acho que fala essa música, além dessa... do tempo, né, da finitude, mas ela fala justamente de uma relação de transmissão, né? Não sei, senão quem não conhece, busca ouvir ou ver a letra dessa... No final a gente pode até ler ela aqui, mas é justamente uma transmissão que vai além, né, de algo que se é ensinado ou de algo que muitas vezes nem muito sabido de como se passa para o outro, né? Então, que é justamente na história, né, o da música, ele pensando, bom, é a partir da relação com meu filho que eu também pude me ver como filho. Isso é muito comum no consultório, né? A gente acaba ouvindo sempre assim, puxa, só quando eu virei pai que eu passei a entender o que era o meu pai, né? Aquele sentido... que antes, olha, sou alguém distante e tal, né? E os desafios da paternidade vêm justamente, muitas vezes, quando se torna pai, né? E aí, nessa coisa de qual é a função. Recentemente também, um paciente me perguntou, assim, chegou um pouco ansioso, angustiado com isso. Eu não sei o que fazer, eu não sei se eu estou sendo um bom pai, né? Eu não sei... será que como se existisse um manual, né, de como ser pai, né? A primeira coisa que eu disse para ele foi: se acalma, só o fato de você estar pensando em ser um bom pai, possivelmente você já é, né? Porque se faz presente, né? E aí tem a ver com o texto que você disse. A transmissão está nesse sentido, né, de se fazer presente e não exatamente de dar presentes, de permanecer horas, né? Muitas vezes, né, em alguma configuração familiar, onde a gente sabe, há uma separação. Então isso é muito comum, né? Puxa, agora eu vou ficar distante do meu filho. E agora, como vai ser? Eu disse, olha, de repente, num lar onde as coisas não estão acontecendo bem entre o casal, esse filho, você pode transmitir algo pior para o filho do que um encontro de qualidade quando vocês já não estão mais juntos,
né? Então, se você vai vê-lo uma vez por semana, 2, 3 vezes, que seja um encontro de presença, de fazer coisa para ambos, sem se preocupar se é o certo ou errado, né? Então, eu penso o lugar do pai numa transmissão. Sim, passamos por isso. E você tocou num ponto interessante que você falou da música, né? Que eu entendi o meu pai quando eu me tornei pai. E eu fico pensando o quanto nós somos atravessados quando nós nos tornamos pai, né? Mãe, ou cumprimos uma função parental, o quanto nós somos atravessados pelos pais que nós tivemos, pelos cuidadores que nós tivemos. No entanto, essa transformação e constituição, ela é bilateral, né? A gente imagina sempre o pai constituindo o filho, mas o filho também constitui o pai. Exatamente. Sem dúvida nenhuma, nós nos tornamos, nós nos revemos e nós nos damos conta de tantas coisas, de tantos conteúdos internos ao exercermos essa função parental. Isso é uma coisa impressionante, assim. Eu sou mãe e percebo isso, né, ao vivo e a cores, assim. Agora, só fazendo o perfeito, que eu lembrei isso de uma tirinha maravilhosa da Mafalda, né, que é genial sempre, onde a mãe dá uma ordem para ela e diz, olha, mas por que eu tenho que obedecer? Porque eu sou sua mãe. E ela disse, olha, mas nós ganhamos o título no mesmo dia, de filha e de mãe. Legal. Então, peraí, vamos discutir isso. É isso aí, né? É exatamente isso. Parece haver, inclusive, uma espécie de treinamento, né? É sabido que esse lugar de tornar-se, né, uma figura parental, mãe ou pai, implica, num primeiro tempo, a revisitação do lugar de filho. Né? É comum se dizer, sobretudo as mulheres, né, que o processo gestacional é um processo de revisitação do lugar de filha. E isso tem esse caráter, acho que essa questão está contida na canção do Toquinho, né, de uma preparação para exercer a função materna. Né? Então, o elemento filho que já é desenhado, que já é fantasiado, mesmo no estágio embrionário, já é essencial, né, como instrutor, como formador da maternidade. E ainda que para os homens, né, a materialização do bebê seja necessária, então a gente pode pensar num segundo tempo que o pai se forma um pouco mais tardiamente, né, uma vez que ele não tem essa experiência física, né, concreta de algo que se materializa em si. Ele também vai, pouco a pouco, se treinando nessa medida do filho que eu fui, né? Do pai que eu tive. Inevitavelmente. Aliás, eu acho que essa é a base da constituição parental. Que filho eu fui, né? Que filha eu fui. Eu vou por aí. Tô aqui imersa num monte de lembranças, inclusive, conceitos e lembranças, né? E eu acho que deve ser muito trabalhoso ser pai, né? A partir principalmente disso, né? A mãe, a mulher que se torna mãe, ela tem desde muito dentro de si hormônios que a colocam nessa função. Começa daí, né? A situação fisiológica já a coloca numa condição que o pai está passando longe disso, não é? Quer dizer, o corpo da mulher tem uma transformação que a alavanca para a maternidade. E o pai fica no imaginário, né? O pai fica numa situação, a princípio, abstrata, né? Só que junto, naturalmente, dentro de situações adequadas e que deem certo, que estão adequadas mesmo, acho que a palavra é essa, né? Este pai caminha junto, mas o corpo dele não está se transformando, né? Os hormônios não estão o preparando. Então, a parte psíquica do pai, talvez até a parte cognitiva do homem, que é pai, até mesmo talvez a questão cognitiva, o coloque numa condição de muito esforço para se estabelecer naquela função específica, né? E claro, sim, os psicanalistas, os psicólogos de forma geral, não só, eu acho que ou em outras áreas também, a paternidade é um tempo depois.
né? Não importa quanto tempo, né? Mas para os clássicos Freud, Melanie Klein, Lacan, o Winnicott, né? A paternidade se coloca um tempo depois. Eu penso que a mãe, a maternidade, né? Ela acontece numa condição assim de um preparo daquele serzinho depois do nascimento para as questões intrínsecas, para as questões internas. Então a mãe, ela é responsável por funções que esta criança, esse bebê vai exercer no futuro, mas são funções internas, emoções, né? Até como se defender de si mesmo e das relações, né? Os afetos vinculares, a suportabilidade de alguns afetos específicos, pensando na Melanie Klein, né? Quer dizer, o bebê tem que aprender a tolerar, inclusive, as próprias emoções não muito legaisinhas, né? Por quem? Pelo objeto, primeiro, ser humano, mãe, ou quem está exercendo a função materna. O pai está junto nisso tudo, não é que o pai fique fora. O pai está junto nisso tudo. Inclusive, o título hoje é o pai como alicerce, né? Como alicerce para a constituição do sujeito, para a constituição do bebê, para o mundo. E aí que entra o pai. Um tempo depois, a figura paterna, a função paterna, entra para proteção e para desenvolvimento de competências para este bebê saber o que ele vai encontrar na selva lá fora, no mundo, né? Então, a mãe é dada essa função, inclusive orgânica. Ela recebe e ela gesta. E o pai desenvolve competências para a criança, para o filho ir lá fora, né? Se tornar habilidoso para lidar. Então, o pai que eu quero ter, né? Ou o pai que eu quero ser, eu acho colocando, não passa sem antes este indivíduo pensar o filho que eu quero ou que eu quis ser. Então, acho que a paternidade e a maternidade, primeiro, tem que passar pela filiação. Né? Se eu não me olho como filha, eu não posso olhar para o pai. Eu não posso constituir o meu pai. Se eu não me olho como filha, eu também não vou conseguir constituir a minha mãe. Né? E sim, né? Como diz a Mafalda, as coisas acontecem ao mesmo tempo. Mutuamente, né? E quando eu não olho, o que acontece é que eu repito. Eu não inauguro, né? Eu não construo a partir, sim, das minhas raízes sempre, mas de forma consciente a minha maternidade ou a minha paternidade, né? Eu achei interessante, você foi falando, eu fiquei pensando assim, né? Para Winnicott, o pai entra em algum momento diferente para o filho e para a parceria parental, né? Então, o Winnicott vai considerar a importância do pai como apoio e sustentação para essa mulher, né, maternar. E aí a gente vai falar de mulher maternar, mas hoje em dia a gente sabe que tem muitas configurações, outras configurações, e que a gente precisa, assim, considerar muito mais a função do que o gênero da função, né? Exatamente. Então, pensando, independentemente da configuração familiar, é importante que consideremos que é muito pesado maternar sem ter esse apoio, essa função ao meu lado, com quem eu vou dividir esse cuidado materno, não exatamente cumprindo a função materna, mas me apoiando para que eu exerça a função materna. Né? Acho que essa é uma questão importante. Inclusive, a própria psicanálise revê essa questão ao distinguir figura e função, como dizíamos, né? O desenvolvimento do conceito de uma função paterna é já uma tentativa de descolar de um modelo biológico, de não associar a figura que exerce a função, né, tão somente ao genitor ou tão somente à figura masculina. Né? Quer dizer, a função ultrapassa o biologismo, se a gente pensar.
Sobretudo naquilo que a Edna dizia, de uma introdução, né, de um imaginário, de algo que se inscreve, né, na possibilidade de uma simbolização, na capacidade de então fazer do filho um sujeito. Essa dupla função, né, de suporte ao exercício dos cuidados maternos, né, e posteriormente a possibilidade ou o estímulo para um descolamento, para uma saída da relação mãe-bebê, me parece presente, por exemplo, e sempre me ocorre esse texto, dizem que os artistas chegam antes da gente. Ou, sempre antes. Uma vez o Otávio Paz disse que o que os psicanalistas levam algumas páginas para explicar, nós, os poetas, fazemos em poucas linhas. E essa ideia da dupla função, ela está presente num poema que eu acho muito bonito, que fala sobre a paternidade, que é o poema cujo título é Impressionista, da Adélia Prado. Em que ela diz, é um poema curtinho, que ela diz assim: uma ocasião, o meu pai pintou a casa toda de um alaranjado brilhante. Por muito tempo, nós moramos numa casa, como ele mesmo dizia, o pai constantemente amanhecendo. Tanto a ideia do alicerce, né, produzido por essa relação, que é título do nosso encontro, né, quanto essa possibilidade de fazer o outro, né, fantasiar, de fazer o outro, quer dizer, essa inscrição que caracteriza, que permite ascender ao estatuto de um sujeito, de um indivíduo próprio, não mais aquele que tem o mundo sempre mediado pela função materna, né? pelo olhar da mãe. Linda essa poesia, maravilhosa. A Adélia é maravilhosa. Mas, obrigado por ter trazido. Eu queria que a gente pensasse assim, para eu propiciar que o meu filho amanheça, olha que coisa mais linda, né? Amanheça ao acordar, amanheça todos os dias. Ou seja, do ponto de vista psicanalítico, consiga constituir um si mesmo, seja um indivíduo, seja um sujeito. Que tipo de gestos, atitudes são esperadas nessa função paterna? O que você acha, Ed? Dificílima essa resposta. Até porque eu não sou pai. Vamos pensar. Venderia caríssimo, né? Então, eu acho que meio piegas, né? Mas é a presença, né? Se eu fosse pai, né? Eu me esforçaria muitíssimo para estar junto. Não é nem presente, eu acho que o junto é anterior, né? Para eu estar junto da mãe, né? Não só por uma questão de colaboração com aquele momento, não é auxílio, mas é uma presença que se faz num nível existencial. Somos dois, não um, né? Mas somos dois diante desta situação. Este estar junto traria a consequência da presença. Então, eu acho fundamental. Hoje é paternidade, sobre paternidade que nós estamos falando, né? Eu acho fundamental o pai estar presente. É natural, né? No mundo contemporâneo, como você, André, acabou de dizer, temos várias configurações, né? Mas a presença, a existência da função paterna, ela introduz a criança para um mundo que a criança nem sabe que existe. Eu costumo figurar a função materna e a função paterna. Na minha mente, eu vou lá para a época das cavernas, né? Historicamente falando. A mãe é aquela que fica dentro da caverna. A criança fica dentro do útero. Essa mãe fica dentro da caverna. Aí eu imagino a baratinha passando ali, o ratinho passando ali, né? A cobrinha passando ali. E a mãe protege esta criança dentro de si. Então, ela oferece limites afetivos. Ela oferece possibilidades afetivas de uma doação muito diferente da doação paterna, né? E ela ensina a criança
dentro de si a se constituir. Onde está o pai nessa hora? Lá na época das cavernas. Está indo atrás do leão, não é? Está indo atrás dos animais para o sustento, para o crescimento, para o desenvolvimento até o sol, não é? O pai leva a criança até o sol se tudo der certo. Então vejam o espaço cósmico para o qual o pai pode se dedicar estando pai com o filho, não é nem sendo, estando pai com o filho. Então este pai depois pega na mão do filho, dá a lança para o filho e fala, agora você vai caçar, não é? Então agora você está preparado pela função materna, dentro de você já tem um desenvolvimento bem legal e agora você vai para fora comigo. Isto, respondendo novamente, é o estar junto, né? E nesse estar junto, nós temos a condição também da introdução da lei, né? Porque saindo da caverna, eu preciso de conhecer como é que eu vou sobreviver ali fora. O que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo, onde eu vou sair ganhando e onde eu vou sair perdendo na minha vida. Então, esse pai entra um tempinho depois, até porque o aparelho psíquico do bebê não estará pronto para considerar, né, para identificar e considerar a figura do pai. Estando junto, eu acho que eu consigo responder a sua pergunta. Não, é interessante, e a gente vai pensar em presença como disponibilidade afetiva, né? A capacidade de ter disponibilidade afetiva. Quando você foi falando, eu fiquei pensando, tentando trazer... Eu vi que você estava pensando bastante mesmo. Não, eu estava pensando, estava associando a sua fala com os tempos de hoje, né? E como é difícil, vamos pensar na concretude da vida, e para uma mãe, né, maternar seu filho, que acabou de nascer, ela acabou de dar luz, quando ela tem que pensar se vai ter comida para comer, se vai ter dinheiro para pagar as contas, como é que ela vai fazer com o filho que está na escola e que ela precisa levar, como é que roubada a possibilidade também, né, da maternidade com a sobrecarga mental de uma mãe quando ela não pode dividir, né, a sua função materna com a função paterna ao lado dela. Eu acho que isso é um chamado, assim, né? Eu vou fazer diferente a colocação. Sim, pode fazer. Por que este pai não está junto? Sim. Não é? Por que este pai não está junto? Como eu disse, né, num primeiro momento que eu estava falando, acho que deve dar um trabalho muito grande ser pai, não é? Porque, assim, eu acho que a paternidade requer muitas funções que precisam de um tempo relativo para cada um, né? Para o preparo, o exercício da função, né? Então, você falando, eu estava pensando num recadinho para os pais, né? Ou para os futuros, ou para os pais. Ninguém é perfeito, né? O filho não é perfeito, o pai não é perfeito, a mãe não é perfeita. Mas esta afinização, já penso que pode ser o começo do exercício de uma competência, né? E a partir daí, este pai pode, estando fisicamente onde estiver, voltando à sua colocação, né? Estando fisicamente onde estiver, ele pode estar absolutamente presente. Sendo um casal com a mãe ou não sendo um casal com a mãe. Né? Acho que tem um equívoco muitas vezes de, por exemplo, numa separação, esta dupla homem-mulher, pai e mãe, já não é um casal, mas o pai e a mãe separados, acho que é um equívoco de que tem que haver um distanciamento. E talvez até, me desculpem, uma acomodação através dessa separação também. E não.
Assim como vocês, pais, precisam de estar juntos com os filhos para se tornarem assiduamente pais, os filhos também requerem. E a mãe também, separada ou não, requer a presença deste pai, né? Agora, perdão. Não, pode, por favor. Não, é que eu também tô aqui ouvindo vocês, a cabeça vindo muitas associações, né? E tô aqui com a sua pergunta absolutamente provocativa, né? Então, o que deve fazer o pai, né? A gente não tem a resposta para isso, mas me fez lembrar também de um poema muito, muito curto, de autor desconhecido, né? Que se diz Pai, começa o começo. Você já deve ter escutado em algum momento, né? Onde o filho chega e pede para o pai descascar a tangerina, começa o começo. Então ele só tirava aquela primeira e ele continuava, né? E o poema se diz depois, bom, o que ele leva para a vida isso, enquanto na questão simbólica dessa presença na ausência do pai, de tudo ele pensar nesse sentido. Agora, acho que está suscitando muitas coisas, né? Essa conversa. E acho que tem alguns pontos interessantes mesmo para pensar, que eu gostaria de marcar, que é talvez o que a psicanálise de alguma forma inaugura, ou reforça, ou dá ênfase nisso, né? É que é sair da ideia de pai biológico para o pai simbólico, né? Que seria essa função, né? Então, independe de fato, né, assim, de ser um pai biológico e da configuração familiar, né? Que não necessariamente precisa aquela, né, comercial de Doriana. E por que isso é tão importante entender essa distinção, né? Como o Cassiano trouxe também, na relação quase fusional mãe-bebê e necessária, né, de constituição, de libidinização, o pai entra nesse outro momento também de uma certa interdição dessa relação, né, mas de uma forma construtiva. E diria que esse pai simbólico, que entra, como a Edna falou, com a lei, com as normas, né, ele é constituinte do sujeito. É isso que vai fazer, inclusive, o sujeito desejante, né? Como Lacan traz muito isso, né? Esse é um olhar lacaniano para esse conceito de função paterna, né? Desse pai que entra de uma certa interdição dessa relação fusional, né? Necessariamente entra, né? Necessariamente, né? Entra, porque isso, inclusive, para instaurar uma falta, né? E fazer com que o sujeito deseje pela vida, né? Então, acho que isso é algo importante. E agora trazendo também, né? Que eu estou gostando desse papo, que tem música, tem literatura, tem poesia, fantástico. E o Cassiano tá certo, assim, né? Os poetas, os escritores disseram bem antes, assim, o que os psicanalistas estão tentando entender ainda, né? E acontece, por exemplo, pensando nessa função que o pai exerce na vida, né? Me lembrei de Hamlet, né? De Shakespeare, onde o pai fica quase como um mandamento para ele depois, né? Na história ali, né? Como quase uma vingar a morte dele, né? Pelo tio. Mas ele entra, mas o que importa nisso é que esse pai se faz presente para ele mesmo depois de morto, né? E nisso eu também já ligo, né, ao conto do Guimarães Rosa, né, O Outro Lado do Rio, né, onde esse pai ele também se faz presente na ausência, né, a ditar o caminho do filho ali, né, a ditar todo o rumo da vida desse filho, né, onde ele fica ali à beira do rio, onde ele vai, né, levando alimento, roupa, e o pai nunca responde. E isso é interessante pensar, né? Tô aqui matutando, que é genial o pai não respondê-lo, né? Porque é justamente isso que a gente pode entender como uma simbolização dessa função e daquilo que o pai pode transmitir, sem necessariamente dizer a coisa certa, por exemplo, as palavras certas e tal. O pai está ali meio que guiando, né? E ele vai organizando a vida psíquica e mental dele a partir desse pai que ele vê do outro lado do rio.
Né? Eu penso que a gente podia fazer um podcast para falar desse conto. Poderia. É lindo. Porque esse conto é a coisa mais linda, Sim. um dos contos mais Muito bonitos do significativo. Guimarães Rosa. E você foi falando sobre um viés de interpretação muito interessante, né? Que é a presença na ausência e o que esse filho faz com isso, né? E aí também a gente poderia pensar que esse filho fica vendo o pai não só ir sem ele, não deixando ele ir com ele, como não participando e se distanciando mesmo, e ele querendo essa presença, e o pai simplesmente poderia ser sentido como filho, como se ele estivesse ignorando o desejo do filho de tê-lo perto, né? Tem uma passagem do conto que ele tem que o filho tem o filhinho dele, né? E que aí a mulher vem na margem do rio e levanta o bebezinho como um chamado, olha o seu neto, né? Seu neto, sim. E mesmo assim o pai não vem, né? Bom, daria pra gente pensar um Bom, tanto eu pensei no Rei Leão, né? Até pelo gesto, né? Pelo gesto. E é interessante mesmo, né? Isso que você traz, porque talvez, né, se a gente puder pensar assim, talvez como essa função, acho que vale para a mãe também, né? Pensando em funções maternas e paternas, é justamente esse que está perto, mas não toca. Ou seja, Isso. que permite que o filho possa construir o próprio caminho além do desejo desse pai. Então, mas Tênue o limite. Tem um limite. Tênue o limite entre... Está ali, né? Dou vontade de falar. Pode falar. eu acho que é isso que é legal, né? A mãe é um suprimento, né? Instantâneo. Tem. Né? A hora que o pai entra, existe o espaço. Este espaço, para nós, psicólogos, psicanalistas, não é? É o espaço da falta. E o que me faz suportar a vida é a minha competência para lidar com a falta. Né? É a partir da falta que eu vou desejar algo, ou algos, entre aspas, né? E vou me operacionalizar para conquistar. Então, temos de novo, né? O espaço cósmico do céu alaranjado, do sol, né? Por sinal, laranja aqui também, tangerina, né? Sim. Estamos alaranjados. Amanhecendo. Amanhecendo, né? E temos também essa necessidade humana de sentirmos que não temos para irmos à busca. Então, enquanto a mãe supre instantaneamente, a função paterna nos ensina a conquistar. Então, acaba sendo a função paterna o alicerce para a conquista. Bonito, né? Bonito. Até eu gostei. Lindo. E falando de falta, né? Que propicia o desejo. E aí a gente vai pensar, né? Quando é que a função parental foi suficiente para instaurar uma falta desejante? E quando é que a função paterna é uma falta tão doída que ela paralisa o desejo? Né? Eu acho que tem isso também. Né? Por isso que eu acho que é tênue o limite entre você... O que você acha, Cassiano? É tênue o limite entre você estar presente na ausência para deixar um espaço para a constituição do si mesmo e você estar completamente ausente. Sim. Acho que essa questão da falta foi ali já colocada mais ou menos bem pelo Rodolfo, né, em que remete para um conceito muito caro a nós psicanalistas, que é dos conflitos edípicos, né, tal como propostos pelo Freud inicialmente. A própria ideia, o Rodolfo mencionou o termo, né, de uma interdição, né, de algo que se coloca como norma, como autoridade, uma vez que é reguladora social, né? Então, quer dizer, tem essa possibilidade de conquistar o mundo, né? De suportar, né? Aquilo que é frustrante, aquilo que é faltante, que capacita, depende
deste segundo tempo, desta interdição, tal qual colocou o Rodolfo, né? Quer dizer, é como se isso regulasse e preparasse o filho, a criança, para um olhar autônomo, para um funcionamento de fato subjetivo. Por isso que a gente fala que isso inscreve, organiza psiquicamente o indivíduo a partir desse tempo, a partir daquilo que seria a dissolução de um conflito edípico. E se a gente pensar aí numa medida, o limite também toca na questão da presença, uma vez que a possibilidade, né, o ingresso nesta outra ordem do simbólico depende de uma destituição também da figura paterna ou da própria função. Se a gente pegar o próprio exemplo, não por acaso, o Hamlet também trata do assassinato do pai, né? O parricídio também é um tema constante em psicanálise para falar dessa... me ocorre também dito, né, pelas palavras de um colega nosso, esse psicanalista, né, um poema em que ele fala sobre o encontro com o pai. Ele diz, puxa, hoje eu encontrei com o meu pai e dói saber o quanto eu ainda sou filho. Diz ele num segundo momento. É preciso matar os nossos pais, é preciso matar o pai, os nossos pais. Mas, sobretudo, é preciso saber morrê-los para que não se cometa suicídio. Ou seja, tem algo que é necessário dessa destituição. Talvez aí a gente já fale mais da perspectiva de um filho adolescente, de alguém que caminha para um exercício adulto, no qual uma certa ausência precisa ser sentida ou promovida a partir daquela destituição. Só conseguimos matá-los se antes nós tivermos eles dentro de nós. Essa é a questão. Porque senão você não mata. Você fica ali esperando ouvir alguma coisa. Esta morte que é simbólica, ela não implica essa saída definitiva. De fato, é ela que fará lá, como a gente dizia no começo, naquele treino para que então o adulto se torne pai, né? Isso está inscrito. Quer dizer, ele será revisitado, essa figura, ela se estabelece, né, a partir desse modelo. Deixando bem claro que nós estamos tratando de uma situação simbólica. Perfeito. Não é? Não falamos. Porque de madrugada a gente pode começar a assistir, dormir, escutar isso, meu Deus. Né? Então, assim, talvez o maior horror, né, da construção seja que de fato o assassinato se dê. Né? A gente está falando desse pai simbólico, né? Vamos reconstruir essa fala. Né? Eu pensei, enquanto o Cassiano estava falando, não sei se eu fui lá para o lúdico demais, né? Mas reportando também as colocações de vocês dois, quem é que tira a rodinha da bicicleta? Não é? Né? Compra-se a bicicleta para a criancinha, não é? E depois... Quem é que geralmente vai ensinar a criança a andar de bicicleta? Depois, quem é que vai tirar a rodinha, a primeira rodinha da bicicleta, a segunda rodinha da bicicleta e aí fala, vai, né? Então, pegando um pouco o gancho do que você falou, Andréia. Vá para o mundo. Ir para o mundo significa pensar, agora, para andar de bicicleta eu não preciso mais do meu pai. Isso seria uma morte. Né? Entendem? E aí, depois, o adolescente se torna jovem e vai estudar fora. Né? Então, também precisa existir uma morte simbólica, porque agora eu, jovem, vou ter que tomar conta da minha vida. Eu vou pagar os boletos, não é? Eu vou me virar nos bairros da cidade onde eu estou. Eu vou ter que resolver algumas questões. Lembra? A função paterna implica cuidar para que o filho se torne alguém do mundo e competente para estar no mundo. E depois, quando o ser se torna pai, ele também tem que abdicar, né, da relação, talvez de dependência diante do próprio pai, para ter autonomia e ser criativo para ser pai, né? Então, esses pequenos momentos, mas que são momentos
absolutamente significativos significam matar a figura dentro de mim, como pai, né, do meu pai, para que eu possa ser como ele, pai, né? Sim. Agora, tem uma... Eu acho que esse papo podia ter umas 4 horas aí, que ia ser fantástico. Uma coisa vai suscitando a outra, né? E é interessante pensar, de fato, nesse papel, né? Porque a gente está falando, evidentemente, marcando função, né? Então, função simbólica ali, né? Esse pai simbólico, né? Função paterna. Mas há uma outra dimensão também, né, que isso Lacan traz dentro da teoria, né, desse pai imaginário. O que a gente pode conversar, né, para quem também é mais letrado na teoria freudiana, tal, como o eu ideal, né, ou melhor, o ideal de eu, né? Ou seja, estão traduzindo essa coisa toda aí. Muitas vezes, né, ou talvez seja primordial o exemplo. Então, pensando para quem não é nada da área, está tentando entender do que a gente está falando, eu diria assim que esse exemplo seria muito importante, porque seu filho vai se espelhar. Né? Muito o filho, mais importante do que é dito. Do que muito é dito, mais importante. muito mais, porque ele vai de alguma forma espelhar. Como você diz, matando, né? Seja superando, seja tomando outro rumo. Mas serve como uma espécie de bússola. Sim. Né? Acho que uma questão que a gente pode, e vem sendo discutido no contemporâneo, é até o enfraquecimento, né, dessa função paterna. Né? A queda do pai, enfim, tem vários termos para isso. Que é justamente pessoas, não sei se eu vou inventar a palavra, desbussolizadas. Sem algo para marcar. Né? Sem essa figura como exemplo, nem que seja para discordar dela e seguir. Ah, meu pai queria que eu fizesse medicina e eu fui ser músico. Não importa. Mas você teve algo para ter como uma bússola, como um horizonte que você decide seguir ou não. Então, matar esse pai também é nisso. É de chegar, tê-lo como exemplo, né? E depois poder pensar, ok, vou seguir algo parecido, vou ser outra coisa. Mas a partir de mim mesma. De mim mesmo. Então, Né? matar o pai nesse sentido é pôr o próprio desejo em cena e não simplesmente repetir isso que foi marcado, né? E o bom pai é difícil, né? O suficiente pai. O suficiente pai é aquele que aguenta o filho matá-lo, né? Essa é a questão. Isso. Então, eu acrescentaria uma coisa, uma situação que eu acho extremamente séria e que, infelizmente, hoje em dia a gente está vendo, né, esse rechaçamento, né, da função paterna, o que está gerando. O pai é responsável pelo caráter. Né? Edna, mas o caráter acontece já em termos de temperamento, personalidade. Sim, não vamos dilematizar a situação. Mas isso que você falou, a questão do exemplo, né? O pai facilita o caminho do caráter, para o bom caráter ou para o mau caráter, né? Repito, a mãe competências internas, ao pai competências externas, né? Então, eu acho que a figura paterna é de extrema importância, não para a definição, mas para a facilitação da busca do caminho do caráter. Muito bem, muita coisa. Realmente precisamos esticar essa conversa para outros tantos podcasts aí pela frente, mas a gente vai precisar encerrar. Chegamos ao fim do nosso tempo hoje aqui, mas não sem antes, Edna, você colocar para gente um pouquinho mais do Crescendo. Então, o Crescendo funciona como mãe e pai. Não é? O Crescendo prepara a criança e o adolescente de baixa renda, que sempre, em todas as categorias profissionais no Crescendo, são atendidos de graça, né? O Crescendo prepara o psiquismo desta criança e
que se tornará um adolescente ou tenta remediar o psiquismo, a formação psíquica e já de caráter, né, de um adolescente, prepara para que os filhos, né, possam se tornar bons, suficientes, competentes, mas jamais perfeitos, pais e mães, né? Então, por favor, sejam voluntários do Crescendo, né? Se tornem oferecedores do que vocês têm de melhor, né? Em termos profissionais, para poderem ajudar as nossas crianças e aos nossos adolescentes. Que eles chegam sempre. Os voluntários chegam de um jeito mais difícil, mas continuam chegando. Por isso, divulguem o Crescendo na cidade e na região, né? E se tornem voluntários. Rodolfo e Cassiano foram durante muito tempo voluntários do Crescendo, né? Participaram para o crescimento do Crescendo e hoje continuam aqui sendo voluntários, estando aqui no Crescendo Podcast. Com prazer. Muito bem, muito bom. Rodolfo, muito obrigada. Cassiano, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada sempre, Edna. E ficamos por aqui. Um grande beijo e até a próxima.